Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. 7h05, 7h05. Olá, muito bom dia para você. Hoje, sábado 19 de novembro do ano de 2022. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. A partir de agora, todas as informações desta manhã de sábado para você. Para você que também nos acompanha a partir de agora nas nossas plataformas digitais, o nosso bom dia para você no Facebook, no IPTV e também no YouTube. Quem está comigo também aqui para apresentar o Jornal Verde Vale deste sábado é a Daliana Oliveira. Bom dia, Daliana. Bom dia, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Hoje então é um sábado, agora 7h05. A partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Inadimplência atingiu quase 1/3 da população brasileira em setembro. Brasil atinge recorde de 14 gigawatts de potência instalada de energia solar. Produção de grãos do Brasil deve crescer 36,8% nos próximos 10 anos. Covid-19, saúde distribui 1 milhão de doses de vacinas para crianças. Pix completa 2 anos e já é usado por 70% da população. Operação da Polícia Rodoviária e Receita Federal apreende milhares de garrafas de vinhos nas rodovias goianas. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h06, 7h06, muito bom dia para você. Olha, de acordo com um levantamento feito pela Serasa Experian, o número de pessoas com dívidas em atraso no Brasil chegou a 68,4 milhões no mês de setembro deste ano. Esse número representa um aumento de 420 mil pessoas em setembro, quando comparado com o mês de agosto. Dos 5 mil participantes da pesquisa, 29% relataram que o desemprego é o fator preponderante para que eles assumissem dívidas. Os principais impactados pelo desemprego no grupo de inadimplentes são jovens de até 30 anos de idade e mulheres no geral. O cartão de crédito segue sendo o principal gerador de dívidas. Dentro das dívidas com cartão, a maioria delas é realizada em supermercados com compras do dia a dia. Na sequência vem gastos com roupas e calçados, eletrodomésticos e remédios ou tratamento médico. Além dos dados práticos relacionados a dívidas, a Serasa Experian documentou o impacto emocional dos inadimplentes. Os resultados revelaram que 83% dos entrevistados têm dificuldades para dormir à noite por conta das dívidas. 78% têm surtos de pensamentos negativos. 74% têm dificuldades de concentração em tarefas diárias e 62% sentiram impacto no relacionamento conjugal após contrair dívidas. E dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica mostram que o país acaba de ultrapassar a marca recorde de 14 gigawatts de potência instalada em residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos. Quem conta essa história é a repórter Lívia Braz. Há 2 anos, uma nova forma de fazer transações bancárias chegou ao Brasil, o Pix. Hoje, ele já está consolidado como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. A ferramenta tem 138 milhões de usuários cadastrados. E nesses 2 anos, movimentou 26 bilhões de transações, atingindo quase 13 trilhões de reais, segundo o levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, com dados do Banco Central. Outro dado que o levantamento revela é que as transações feitas com Pix ultrapassaram as operações de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, as de crédito, mesmo período em que se tornou o meio de pagamento mais usado no país. O empresário Marcelo Passos é usuário do Pix desde sua implantação. Em 2 anos, viu aumentar a adesão dos clientes e hoje grande parte das transações da empresa são feitas por esse sistema. Para ele, a tecnologia facilita e traz benefícios para empresário e cliente. O Pix facilitou muito a vida do empresário para recebimento dos clientes. Nele a gente não precisa pagar taxas, não tem custo de aplicativos, não precisamos gerar boletos, nem utilizar mesmo as máquinas de cartão. E o melhor,
A transação é feita durante 24 horas do dia, o pagamento é instantâneo e já cai na nossa conta. Isso tornou para a gente uma segurança porque não trabalhamos com dinheiro em espécie no caixa. Ao mesmo tempo que facilita a vida do usuário, o Pix também se torna alvo de criminosos. O Banco Central trabalha para aumentar a segurança do usuário e lembra que todas as operações do Pix são rastreáveis, ou seja, os bancos podem identificar os titulares das contas de origem e de destino de toda e qualquer transação. A gerente de soluções da Unidade Cyber e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil, Alessandra Fruet, dá dicas sobre como evitar golpes. A primeira dica para diminuir as chances de cair um golpe é na hora que for cadastrar sua chave Pix, nunca clique em links que chegam por e-mail, SMS ou WhatsApp. Faça seu cadastro entrando diretamente no app do banco, no site ou indo até uma agência. Tá? Então não existe cadastramento por telefone, ou por link ou por SMS. Então, use os canais digitais da sua instituição financeira. Se alguém te ligar pedindo para você cadastrar uma chave, é golpe. Outra medida que visa diminuir os golpes é definir novos limites para pagamentos, o que pode ser feito pelo próprio cliente diretamente no aplicativo do banco. Além disso, desde outubro do ano passado, o limite máximo para transações entre pessoas físicas no período noturno é de R$1.000. Reportagem Lívia Braga. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11, 7h11 agora, Jornal Verde Vale neste sábado 20 de novembro. Olha, a Prefeitura de Lusiânia abriu ontem as inscrições para um concurso público com quase 2.000 vagas para a área da educação. São 1.926 vagas para professores, com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.845,63. As inscrições vão até o dia 7 de dezembro e devem ser feitas pelo site da Fundação Aroeira, a banca responsável pela realização do concurso. O total de vagas são 321 para início imediato, das quais 34 são reservadas para pessoas com deficiência e 1.605 para a formação de cadastro de reserva. Os aprovados podem ser chamados em até 4 anos, período de validade do concurso. Para concorrer é necessário ser graduado em pedagogia e pagar a taxa de inscrição de R$ 120. O concurso será realizado em 3 etapas. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 18 de dezembro, com caráter eliminatório e classificatório. 7h12, 7h12. Quem tem dívidas com o Simples Nacional deve quitar os débitos até hoje, para não ser excluído do regime diferenciado. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Juliana Carnevale. Contribuintes do Simples Nacional com débitos de ICMS e outros como pena pecuniária, IPVA e ITCD em Goiás precisam regularizar até esta sexta o pagamento se quiserem permanecer no regime diferenciado. A Superintendência de Recuperação de Créditos da Secretaria da Economia realizou uma campanha para notificar 15.000 contribuintes em situação de inadimplência inscritos em dívida ativa. Eles estão recebendo a notificação do termo de exclusão do Simples Nacional. A exclusão vai ocorrer no dia 21 de novembro, quando será formalmente registrada no portal do Simples Nacional. A maior parte dos contribuintes já foi notificada via domicílio tributário eletrônico, outros por carta registrada ou e-mail. Além disso, o call center da economia está realizando um trabalho de ligar para os contribuintes. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos municipais, federais e estaduais para microempresas e empresas de pequeno porte, além do microempreendedor individual, o MEI. Menos burocrático na apuração dos impostos, o Simples é também menos oneroso do ponto de vista fiscal. Em Goiás, 1.200.000 contribuintes estão enquadrados nessa categoria. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14, 7h14. Vamos então falar de mercado da bola. O Fluminense anunciou na tarde de ontem que o atacante Germancano renovou o contrato até dezembro de 2025. Em comunicado, o tricolor das Laranjeiras comemorou o acerto com o argentino, artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e que tinha vínculo somente até o fim desse ano. Contratado em janeiro deste ano, o centroavante participou de 70 das 71 partidas da equipe na temporada, sendo fundamental no título do Carioca.
Mais do que isso, o jogador anotou 44 gols e deu 7 assistências na temporada, sendo um dos principais atletas do futebol nacional em 2022. E a decisão do Catar em suspender a venda de cerveja nos arredores dos estádios da Copa do Mundo, decretada ontem, pegou muitos torcedores de surpresa. O consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, no entanto, não é a única restrição aos turistas. Entre as regras do Emirado estão algumas bem comuns, como a proibição do porte de armas com respectivas munições, substâncias radioativas, entorpecentes e substâncias psicotrópicas. O último, então, só é permitido com prescrições médicas. Chama a atenção também ser vedado o consumo de carne de porco e seus derivados. Segundo o Alcorão, livro sagrado do islamismo, é proibido se alimentar desse produto. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15, 7h15. Agora a produção de grãos no Brasil deve aumentar 36,8% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões e meio de toneladas na safra 2031-32. Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos. Os números são do estudo Projeções do Agronegócio Brasil 2021-22 a 2031-32, feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. Segundo esse estudo, o mercado interno, as exportações e os ganhos de produtividade deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década. O estudo aponta uma tendência de crescimento com ganhos de produtividade, já que a área de grãos deve aumentar 17% entre 2021-22 até 31-32, passando de 74,3 milhões de hectares nessa atual safra para 86,9 milhões de hectares em 31-32, que corresponde a um acréscimo anual de 1,6%. As projeções de grãos referem-se aos 16 produtos pesquisados mensalmente pela Conab como parte dos seus levantamentos de safra, ou seja, algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, gergelim, girassol, mamona, milho, sorgo, soja, trigo e triticale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h17, vamos falar então das notícias de Mineiros. Começou ontem, sexta-feira, os jogos da Copa Mineiros de Futevôlei. A abertura oficial foi realizada às 19 horas na Praça do Aeroporto. Os demais jogos acontecem entre hoje e amanhã, sempre a partir das 8 horas na Praça do Aeroporto. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com o Centro Universitário de Mineiros, a Unifimes, já está realizando a campanha nacional de vacinação antirrábica animal aqui na zona urbana, voltada para o combate à raiva em cães e gatos. A vacinação acontece no Centro de Saúde Animal da Unifimes, localizado na própria faculdade, no setor aeroporto. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 da manhã e das 1h30 às 4h30 da tarde. A Secretaria de Saúde informa ainda que neste ano a vacina não está sendo disponibilizada para administração em domicílio por parte dos responsáveis pelos animais. O objetivo é realizar a conservação adequada dos medicamentos, além de garantir a administração correta. Para esclarecimentos, você pode entrar em contato pelo fone 64-3661-0079. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h18. Olha, passou de 4 para até 6 anos o prazo para a quitação de parcelas do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Segundo a medida provisória 1139/2022, a regra é válida para contratos futuros e para operações vigentes. A alteração do financiamento deve beneficiar cerca de 500 mil empresas, segundo o Ministério da Economia. As taxas de juros não foram alteradas e passam a ser reguladas pela pasta. O governo federal ampliou o prazo sob a justificativa de recuperar a capacidade do investimento de quem busca crédito no programa. O executivo avalia que os investimentos foram prejudicados pelo aumento da Selic, a taxa básica de juros, que passou de 2% ao ano em março de 2021 para 13,75% em agosto desse ano.
7h19, agora 7h19, e acaba hoje, sábado, o prazo para que os candidatos, partidos políticos, federações e coligações que disputaram o segundo turno das eleições deste ano prestem contas à Justiça Eleitoral pelas campanhas dos 2 turnos de votação. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Felipe Moura. Candidatos, partidos, federações e coligações que disputaram o segundo turno das eleições têm até o dia 19 de novembro para prestar contas à Justiça Eleitoral pelas campanhas dos 2 turnos de votação. Também é o prazo máximo para que os candidatos devolvam os recursos não usados para os cofres públicos. O presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, Fernando Neisser, explica que as candidaturas devem declarar todas as receitas e despesas no momento da prestação de contas. Atualmente, a prestação de contas ela é toda feita pelo computador e candidatos e candidatas guardam a documentação comprobatória daquelas entradas e saídas, então, contratos, recibos de notas eleitorais, notas fiscais, para quando essa prestação de contas for ser analisada pela Justiça Eleitoral, se houver alguma dúvida, alguma diligência, algum pedido de comprovação, que esses documentos serem apresentados. Todos os cidadãos brasileiros podem acessar a prestação de contas de todos os candidatos por meio do site Divulga Contas. Como as campanhas eleitorais no Brasil são financiadas com recursos públicos, o advogado reforça que os eleitores devem ficar de olho na utilização desse dinheiro. Faz todo sentido e há meios para que a população, as ONGs, a imprensa possam acompanhar o processo de prestação de contas. Isso vai ser alimentado em tempo real durante a campanha. Portanto, não há nem necessidade de aguardar a prestação de contas para fazer esse controle, esses dados são abertos, são públicos. A satisfação é feita por meio do sistema de prestação de contas eleitorais. Vale lembrar que entregar a documentação é condição para que os candidatos eleitos possam tomar posse em seus cargos em 1º de janeiro. Além disso, o especialista ressalta que quem não prestar contas fica inelegível por 4 ou 8 anos, no caso de quem concorreu ao Senado. Já quem tiver as contas desaprovadas por graves irregularidades pode ser julgado por abuso de poder econômico e sofrer outras sanções, como a suspensão de novos repasses do fundo eleitoral ou do fundo partidário, além de ter que devolver os recursos ao Tesouro Nacional. Reportagem Felipe Moura. 7h22, 7h22, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale deste sábado. E já nós vamos destacar para você: Saúde distribui 1 milhão de doses de vacina para crianças contra a Covid-19. E o Pix completa 2 anos e é usado por 70% da população brasileira. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desse sábado. Muito bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. E olha, 1 milhão de doses da vacina Coronavac serão distribuídas em todas as unidades federativas para reforçar o combate à Covid-19 entre crianças com idade a partir de 3 anos e menores de 5 anos. A expectativa do Ministério da Saúde é que o imunizante seja distribuído até o início da próxima semana. As vacinas produzidas pelo Instituto Butantan serão distribuídas de forma equânime e proporcional aos estados e ao Distrito Federal, levando em conta a parcela da população que se encontra nessa faixa etária. Segundo a autoridade do setor de saúde, as doses de reforço aumentam a proteção contra casos graves e óbitos pela Covid-19. Cerca de 519 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas no país. O Ministério informa que mais de 69 milhões de brasileiros ainda não buscaram a primeira dose de reforço. 7h25 agora. E há 2 anos, uma nova forma de fazer transações bancárias chegou ao Brasil, o Pix. Hoje, ele já está consolidado como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. A ferramenta tem 138 milhões de usuários cadastrados. Vamos conferir os detalhes com a Lília Braz. Há 2 anos, uma nova forma de fazer transações bancárias chegou ao Brasil, o Pix. Hoje, ele já está consolidado como o meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. A ferramenta tem 138 milhões de usuários cadastrados. E nesses 2 anos,
movimentou 26 bilhões de transações, atingindo quase 13 trilhões de reais, segundo o levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, com dados do Banco Central. Outro dado que o levantamento revela é que as transações feitas com Pix ultrapassaram as operações de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, as de crédito, mesmo período em que se tornou o meio de pagamento mais usado no país. O empresário Marcelo Passos é usuário do Pix desde sua implantação. Em 2 anos, viu aumentar a adesão dos clientes e hoje grande parte das transações da empresa são feitas por esse sistema. Para ele, a tecnologia facilita e traz benefícios para empresário e cliente. O Pix facilitou muito a vida do empresário para recebimento dos clientes. Nele a gente não precisa pagar taxas, não tem custo de aplicativos, não precisamos gerar boletos, nem utilizar mesmo as máquinas de cartão. E o melhor, a transação é feita durante 24 horas do dia, o pagamento é instantâneo e já cai na nossa conta. Isso tornou para a gente uma segurança porque não trabalhamos com dinheiro em espécie no caixa. Ao mesmo tempo que facilita a vida do usuário, o Pix também se torna alvo de criminosos. O Banco Central trabalha para aumentar a segurança do usuário e lembra que todas as operações do Pix são rastreáveis, ou seja, os bancos podem identificar os titulares das contas de origem e de destino de toda e qualquer transação. A gerente de soluções da Unidade Cyber e Prevenção a Fraudes do Banco do Brasil, Alessandra Fruet, dá dicas sobre como evitar golpes. A primeira dica para diminuir as chances de cair um golpe é na hora que for cadastrar sua chave Pix, nunca clique em links que chegam por e-mail, SMS ou WhatsApp. Faça seu cadastro entrando diretamente no app do banco, no site ou indo até uma agência. Tá? Então não existe cadastramento por telefone, ou por link ou por SMS. Então, use os canais digitais da sua instituição financeira. Se alguém te ligar pedindo para você cadastrar uma chave, é golpe. Outra medida que visa diminuir os golpes é definir novos limites para pagamentos, o que pode ser feito pelo próprio cliente diretamente no aplicativo do banco. Além disso, desde outubro do ano passado, o limite máximo para transações entre pessoas físicas no período noturno é de R$1.000. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28, 7h28. Vamos falar então aqui do nosso estado de Goiás. Cerca de 7.000 garrafas de vinhos foram apreendidas pela Polícia Rodoviária e pela Receita Federal, transportadas irregularmente nas rodovias goianas. No total, as garrafas apreendidas estão avaliadas em cerca de R$2 milhões nesse ano. As cargas apreendidas eram transportadas em veículos de passeio, ônibus e caminhões, desprovidas de documentação fiscal ou com documentação fraudulenta trazidas ilegalmente para o Brasil. Visando abastecer o mercado consumidor durante os festejos de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apertam o cerco para combater a entrada de produtos ilícitos no país. A entrada irregular das bebidas do Brasil é lesiva à economia do país, pois os vinhos são armazenados em condições inadequadas e transportados de forma não apropriada. Dessa maneira, não há garantia de legitimidade dos produtos, pois podem sofrer adulterações e falsificações. Nesse ano de janeiro a outubro, a Receita Federal já apreendeu mais de 400.000 garrafas de vinhos e espumantes, bebidas avaliadas em cerca de R$47 milhões. 7h29 agora. Internada na unidade do Hospital Albert Einstein de Goiânia desde a última segunda-feira, dona Iris Araújo, de 79 anos, responde bem ao tratamento ao qual é submetida. A informação é do próprio hospital, que informou na data de ontem que a ex-deputada e ex-primeira-dama deu entrada com quadro de infecção urinária e que depois evoluiu com complicação pulmonar. Conforme informações confirmadas pela família, dona Iris foi internada após contrair uma infecção bacteriana nos rins e que evoluiu para uma síndrome da angústia respiratória aguda. Na nota de ontem, o hospital informou que a viúva de Iris Rezende segue na UTI na unidade em ventilação mecânica. O tratamento é conduzido pela médica pneumologista Ana Helena Barbalho Bezerra de Oliveira e também pelo diretor médico Paulo Zimmer. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30 e está chegando. A Copa do Mundo começa amanhã. E o Brasil, após um período de preparação em Turim, na Itália, será uma das últimas seleções a desembarcar em Doha, capital do Catar.
A previsão de chegada é por volta das 16h20 de hoje, horário de Brasília. Serão realizados mais 4 treinamentos antes da estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia na quinta-feira, dia 24. Um deles será fechado para a imprensa. Nessa sexta-feira, último dia em solo italiano, o treino teve apenas o aquecimento aberto à imprensa. Os jogadores foram liberados para dormirem fora da concentração. Em Doha, todos os trabalhos serão no estádio Gran Hamad. É a casa do Al Arabi e irá abrigar todos os treinos do Brasil ao longo do Mundial. Além da Sérvia, o Brasil enfrenta a Suíça no dia 28, segunda-feira, e Camarões no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, pelo Grupo G da Copa do Mundo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. Após uma semana de tramitação, a Assembleia Legislativa de Goiás, a Lego, aprovou em primeira votação na última quinta-feira 2 projetos de lei que criam a contribuição sobre produtos agropecuários e o Fundo Estadual de Infraestrutura, por 22 votos a 16. 3 deputados da base, incluindo o presidente da Casa, Lissauer Vieira, que fez discurso pedindo misericórdia em plenário, foram contrários à proposta do governo estadual. A segunda votação deve ocorrer nesta próxima terça-feira e novamente com votação apenas presencial por determinação de Lissauer. Se aprovada, a cobrança de até 1,65% será detalhada por decreto do governador Ronaldo Caiado, ainda sem data para edição. O governo pretende arrecadar cerca de R$1 bilhão por ano para investir em rodovias e pontes. A alegação é de que a contribuição já existente no Mato Grosso do Sul e Maranhão é necessária para cobrir parte da queda da arrecadação provocada pelo limite de arrecadação do ICMS dos combustíveis e energia determinado por lei federal. Alegando inconstitucionalidade e falta de dados técnicos, deputados ligados ao agronegócio defenderam a ação judicial contra os projetos. Entidades que representam o setor não confirmaram a medida. Produtores rurais ocuparam as galerias e o plenário para manifestar contra os projetos, enquanto que o governo divulgou um vídeo do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, falando de resultados positivos da contribuição estabelecida naquele estado. O governo informou que a cobrança vai valer para produtores de milho, soja, cana-de-açúcar, carnes e minérios. O maior percentual será sobre a soja. O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura, Pedro Salles, que acompanhou a votação na Lego, disse que o governo ainda vai negociar os percentuais de cobrança com alguns setores. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Caixa Econômica Federal antecipou as datas das parcelas de novembro e de dezembro dos auxílios caminhoneiro e taxista. A parcela de novembro será paga no dia 19 e a de dezembro no dia 10. Originalmente, os benefícios seriam pagos no dia 26 de novembro e 17 de dezembro. Para ontem, a parcela de outubro também foi antecipada. O calendário inicial previa pagamento de parcela desse mês apenas no próximo sábado. Criados pela emenda constitucional que criou o estado de emergência por causa da alta dos preços dos combustíveis, os auxílios caminhoneiro e taxista serão pagos até dezembro. A emenda elevou benefícios sociais e instituiu auxílios emergenciais até o fim deste ano. E o Brasil está passando por um novo aumento de mortes por Covid-19, com crescimento de 16% nos óbitos em relação aos últimos 14 dias e o 7º registro diário acima de 100 mortes. Idosos e atrasados da vacina são maioria entre os hospitalizados. Confira os detalhes nessa matéria com Carolina Cassola. Uma nova onda de alta de casos de Covid-19 tem deixado muitos brasileiros hospitalizados. A maioria dos pacientes são idosos, imunossuprimidos, quem não tomou a vacina ou está com as doses de reforço atrasadas. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 69 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço. A baixa adesão para completar o esquema vacinal e a circulação de novas subvariantes da Omicron estão entre os principais motivos para a volta da doença. Raquel Stuck, médica infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, faz um alerta. Quem não fez o primeiro reforço, que seria a terceira dose ou a quarta dose, é um número assustador. Então, essas pessoas correm, sim, risco de ter doença mais grave. E se elas tiverem comorbidade, então, se forem idosas, ou se forem diabéticos, ou se forem obesos, o risco de doença grave é muito maior.
O número de testes positivos de Covid-19 continua subindo no Brasil. Na última semana, entre os dias 5 e 11 de novembro, o aumento foi de quase 40%, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. A procura pelos exames particulares também disparou, com uma alta de 194%. Segundo Raquel Stuck, a tendência é de aumento de casos de Covid neste final de ano. Aumentamos a aglomeração neste mês de período eleitoral. E agora nós temos as aglomerações que acontecerão em função da Copa do Mundo e depois emendando as festividades de final de ano. Então é um momento de muita preocupação que a gente tem que alertar, sim, que as pessoas todas, mesmo as saudáveis de 20 aninhos, devem completar o seu esquema vacinal e essas que têm risco de adoecimento mais grave, sair de casa é máscara de novo. De acordo com a médica, o uso de máscara cirúrgica, que foi deixado de lado nos últimos tempos, é essencial, principalmente em ambientes fechados com aglomeração, como no transporte público, centros comerciais e farmácias. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. 7h37, 7h37, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. E já iremos destacar para você: alta da síndrome respiratória por Covid-19 chega a 12 estados. O governo de Goiás envia à Assembleia um projeto de lei para aumentar o limite do consignado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h39, agora 7h39, e um novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira, aponta para a alta dos casos da síndrome respiratória aguda grave causados pela Covid-19 em 12 estados brasileiros. São eles: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O relatório destaca ainda que a doença corresponde a 47% das infecções respiratórias diagnosticadas nas últimas 4 semanas, com tendência de alta. A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Ministério da Saúde até o dia 14 de novembro. Para o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes, o cenário reforça a importância de a população atualizar o esquema vacinal contra a doença. Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid do Ministério da Saúde, são indicadas 2 doses de 3 a 11 anos, 3 doses para aqueles entre 12 e 39 anos e 4 doses para adultos com mais de 40 anos. No caso dos acima de 18 anos, que também são imunossuprimidos, há orientação para uma aplicação extra. Além disso, o Brasil deu início recentemente à imunização de bebês com comorbidades a partir de 6 meses, com 3 aplicações. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h40, agora 7h40. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que visa garantir ao funcionalismo público estadual a ampliação da margem bruta consignável para 35% do salário. O percentual representa um aumento de 5% no limite anual, que é de 30%, e deve beneficiar 160 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. O texto foi inspirado em uma proposta de autoria dos deputados estaduais Amari Ribeiro, Leda Borges e Carlos Cabral, que chegou a ser aprovada na casa, mas recebeu o veto do Executivo. A mudança é prerrogativa do Poder Executivo, então pedi à equipe que replicasse o texto e encaminhasse o mais rapidamente possível para a apreciação. Foi o que explicou o governador Ronaldo Caiado após reunião com parlamentares na última semana. Na ocasião, o governador estava ao lado do secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Luiz Pichmel, e também do líder do governo na Alego, Bruno Peixoto. O secretário da Administração, Alexandre De Martini, pontua que a medida também reinsere uma parcela de servidores no mercado de consignação. Ele explica que a margem de 35% era praticada durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, mas já havia retornado ao patamar de 30%. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora já são 7h42 e o governo do estado do Rio de Janeiro decidiu renovar o termo de permissão do uso do Maracanã por mais 6 meses com o Flamengo e o Fluminense, que formam o consórcio Maracanã. A decisão acontece após o término do antigo vínculo e o movimento é visto como natural, sob pena de descontinuidade dos serviços.
A justificativa é de que é necessário manter a preservação e a valorização imobiliária do estádio durante esse período. A extensão de 6 meses é contada a partir de 28 de outubro e pode ser interrompida com o desfecho ou encerramento do processo de concessão que se encontra sob análise do Tribunal de Contas do Estado. O Vasco também demonstrou interesse em administrar o estádio provisoriamente. O clube chegou a enviar um ofício à Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro para oficializar o seu desejo. 7h43. O Catar gastou mais de 229 bilhões de dólares para preparar o país para sediar a Copa do Mundo deste ano. Um valor a mais de 16% do que o que já foi gasto pela Rússia, que recebeu o Mundial. Em 2018, o país investiu 11,6 bilhões de dólares para sediar a Copa do Mundo, mas menos do que o Brasil, que gastou 15 bilhões de dólares para se preparar para a competição de 2014, enquanto a África do Sul desembolsou 3,6 bilhões de dólares 4 anos antes. Conforme o tempo passou, os gastos dos países foram aumentando, mas com altos e baixos. Por ser o menor país a sediar uma Copa do Mundo, o Catar tem uma escassez de acomodações para os visitantes. Ainda em março, eram apenas 30 mil quartos de hotel no Catar, sendo que a grande maioria foi reservada pela FIFA para abrigar a equipe, os times e os patrocinadores. Os países vizinhos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e Kuwait, devem acomodar os torcedores que vão viajar de avião para assistir às partidas. Por isso, o Catar não investiu apenas em estádios de futebol, mas também em infraestrutura. O país criou vias expressas, uma rede de metrô, um porto e fez uma expansão em seu aeroporto. A expectativa é de que mais de 1 milhão de fãs visitem o país durante o Mundial, gerando um aumento de 4 bilhões de dólares para a economia e um impacto total esperado de 20 bilhões de dólares. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h44. Vamos então à cotação da soja. O mercado brasileiro da oleaginosa seguiu em ritmo lento nesta sexta-feira. Em geral, as cotações domésticas sofreram perdas e os negócios foram pontuais. No Porto do Rio Grande, o preço passou de 192 para 188. Porto de Paranaguá, a saca recuou de R$191 para 187. Já em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca seguiu a R$170. Dourados, Mato Grosso do Sul, a cotação estabilizou em R$173. Em Rio Verde, aqui em Goiás, a saca foi de 172 para R$170. Os contratos futuros da soja, negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago, fecharam a sexta-feira com preços em alta. Movimentos de correção baseados em fatores técnicos garantiram a recuperação, reduzindo as perdas acumuladas ao longo da semana. O cenário fundamental ainda mantém o mercado sob pressão. Os Estados Unidos estão acolhendo uma safra cheia e o Brasil vai evoluindo sem maiores problemas no plantio, trabalhando com uma safra possível de quase 155 milhões de toneladas. 7h45 e o governo de Goiás está alertando sobre a necessidade de reforço de medidas contra a gripe aviária aqui no estado, já que casos da doença foram registrados na Colômbia. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, chama a atenção dos avicultores e profissionais da avicultura para reforçar os cuidados preventivos para evitar que a influenza aviária entre e se dissemine no Brasil e em Goiás. O alerta decorre da confirmação da doença na América Latina, em 3 regiões da Colômbia. A influenza aviária nunca foi registrada no Brasil, mas os cuidados precisam ser redobrados. Trata-se de uma doença causada por vírus que pode ser transmitido pelo ar, água, alimentos e materiais contaminados. A coordenação do Programa Estadual de Sanidade Avícola da Agrodefesa ressalta que para impedir a entrada da influenza nos criatórios é importante evitar ao máximo o contato das aves das granjas com aves de vida livre e também barrar o acesso de pessoas alheias ao estabelecimento. É importante que nos locais de criação de aves as pessoas usem roupas exclusivas e que haja desinfecção de veículos antes da entrada e na saída desses lugares. Criatórios e granjas também precisam manter sempre em dia os registros de controles sanitários. Em caso de aparecimento de sintomas suspeitos nas aves, como sinais respiratórios, digestivos, nervosos ou mortalidade acima do normal, os responsáveis devem entrar em contato
contato imediatamente com a agência para o relato da ocorrência. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora são 7h47. A Polícia Federal afirmou que a emissão de passaportes será suspensa em todo o país a partir desse sábado por falta de recursos. De acordo com a corporação, as solicitações pela internet e agendamentos continuam normalmente, mas não existe previsão de entrega dos documentos. Em nota, a Polícia Federal informou que as restrições financeiras atingem o setor responsável pela emissão de passaportes. A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem, destaca o texto. E administrar o tempo de prova é fundamental no Enem. Afinal, você precisa estar preparado para uma grande maratona. No primeiro dia do exame, os estudantes tiveram apenas 5 horas e 30 minutos para resolver 90 questões de linguagens e códigos e ciências humanas, além de produzir uma redação. E agora, amanhã, será realizado o segundo dia do Enem. Confira as dicas sobre como controlar o tempo e melhorar o rendimento com o repórter Igor Pereira. No próximo domingo, os estudantes do Brasil encaram mais uma prova do Enem, dessa vez com foco em matemática e disciplinas como química, física e biologia. Mesmo sem a redação, os candidatos vão encarar 90 questões. O assessor pedagógico e professor de curso pré-vestibular, Wilson Galvão, dá dicas valiosas para ajudar os estudantes. A primeira é controlar o tempo, resolvendo as questões mais fáceis e depois as mais difíceis. Se ele identifica que o nível da questão é muito alta, uma questão muito complexa, a gente sugere que ele não gaste muito tempo para resolver essa questão e siga em frente. Por quê? As questões mais difíceis, elas são difíceis para todos os estudantes. Logo, todos terão dificuldade ao respondê-la. Agora, as questões mais fáceis, as mais simples, essas questões são, digamos assim, obrigatórias a resposta correta. Quando o estudante deixa de acertar as questões fáceis e acerta as difíceis, o sistema interpreta como chute e reduz a nota. A outra dica do professor é ficar atento aos gráficos e marcar os pontos mais relevantes da questão. Uma leitura que leve em consideração os detalhes do que está sendo representado ali. Use e abuse de circular os dados mais relevantes, de sinalizar as informações mais importantes, porque isso com certeza vai favorecer a compreensão da questão e, por conseguinte, a resposta mais adequada, a resposta correta. Por se tratar de uma maratona, o especialista orienta a manter a hidratação e ter uma boa alimentação. Se alimente do jeito correto, prefira ingerir alimentos não muito gordurosos, alimentos não muito pesados e leve água, leve um chocolate, leve algum alimento que te ajude a ter mais concentração para que você consiga não se distrair ou não se cansar no dia da prova. Fique atento ao local de prova e chegue cedo para evitar qualquer problema. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. 7h51, 7h51. Chegamos então ao final desta edição do Jornal Verde Vale deste sábado. Agradecendo a você mais uma vez que conosco esteve aqui acompanhando o noticiário. Para você que também nos acompanhou aí pelas nossas plataformas digitais no Instagram, você que esteve também conosco nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, e você que não pôde acompanhar, né? Tá ligando o seu rádio agora, daqui a pouquinho todo o programa disponível para você, também no endereço da Verde Vale FM no Spotify. Então você pode ver o noticiário também por lá. Agradecemos mais uma vez a sua participação, um ótimo dia para você, um ótimo final de semana. Jornal Verde Vale volta na segunda-feira. 7h51, a gente está indo nessa, mas a partir de segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aqui e conta com a sua participação. Um bom final de semana para você. Jornal Verde Vale.